A advogada. O silêncio dentro daquela mansão tinha gosto de segredo. Não era apenas ausência de som, era algo denso, pesado, como se as paredes guardassem confissões que ninguém ousaria pronunciar em voz alta. Cecília Verne sabia reconhecer esse tipo de silêncio. Ela o carregava consigo há anos, como uma segunda pele que ninguém via, mas todos sentiam quando ela entrava em um ambiente. Naquela tarde de outubro, quando atravessou o portão de ferro da residência dos Almeida pela primeira vez, Cecília não imaginou que estaria selando seu próprio destino. Achava que era apenas mais um caso. Testamento, herança, conflitos familiares. A rotina de sempre para uma advogada especializada em patrimônio. Mas bastou subir os 3 degraus de mármore da entrada e cruzar o olhar com aquela mulher de cabelos cor-de-mel e expressão intrigante para sentir que algo fundamental estava prestes a desmoronar dentro dela. Sofia Almeida não sorriu, não estendeu a mão, apenas inclinou levemente a cabeça, um gesto cortês, porém distante, e disse com voz baixa e firme: "A senhorita deve ser a advogada. Meu pai a esperava." Havia algo na maneira como ela pronunciou a palavra esperava, que soou quase como uma acusação, como se Cecília fosse responsável por algo que ainda nem havia acontecido. Cecília era acostumada a avaliar pessoas rapidamente. Precisava ser. Sua profissão exigia que ela enxergasse além das máscaras sociais, identificasse fraquezas, previsse reações. Mas Sofia era diferente. Usava um vestido preto simples, que contrastava com a luminosidade natural de sua pele. Tinha olhos escuros profundos demais, e uma postura estranhamente rígida para alguém de apenas 26 anos. Parecia alguém que aprendera cedo demais a não confiar em ninguém. "Lamento pelo momento delicado", Cecília respondeu, mantendo o tom profissional que a protegia de qualquer coisa que pudesse parecer invasivo. "Sei que lidar com questões legais logo após uma perda é doloroso." Sofia não respondeu. Apenas virou-se e começou a caminhar pelo corredor principal, esperando que Cecília a seguisse. O som dos saltos de ambas ecoava no piso de madeira envelhecida, criando um ritmo quase hipnótico. Quadros antigos decoravam as paredes. Retratos de família que pareciam vigiar cada movimento. Cecília notou que em nenhum deles, Sofia sorria. Era sempre a mesma expressão contida, como se estivesse cumprindo uma obrigação ao posar. A sala de reuniões ficava no 2º andar, ampla, com janelas altas que permitiam a entrada de uma luz dourada e melancólica. Uma mesa de mogno ocupava o centro, cercada por cadeiras de couro que pareciam nunca ter sido usadas. Sofia indicou uma delas com um gesto sutil, mas permaneceu de pé, encostada na janela, observando o jardim lá fora com uma intensidade perturbadora. "Meu pai deixou instruções muito específicas", ela disse sem olhar para Cecília. "Ele queria que tudo fosse resolvido de forma discreta, sem escândalos, sem exposição." Cecília abriu a pasta de couro que carregava, retirando os documentos preliminares. "Entendo. Vou precisar de algumas informações adicionais para dar prosseguimento ao inventário. Há outros herdeiros além da senhorita?" Foi quando Sofia finalmente virou o rosto na direção dela. E pela primeira vez, Cecília viu algo além da frieza. Havia dor ali, antiga e mal cicatrizada. "Não há mais ninguém. Sou filha única. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. E agora meu pai..." Ela não terminou a frase. Apenas desviou o olhar novamente, como se aquele breve momento de vulnerabilidade já fosse vergonhoso demais. Cecília sentiu um aperto no peito que não soube explicar. Havia algo de profundamente familiar naquela dor contida, naquele jeito de não se permitir fraquejar diante de estranhos. Ela mesma era assim, sempre fora, desde que aprendera que demonstrar fraqueza era um convite para ser ferida. "Vou precisar acessar os documentos pessoais dele. Contratos, extratos bancários, propriedades registradas." Cecília falava no piloto automático, tentando se concentrar no trabalho, e não na forma como a luz da tarde criava reflexos dourados nos fios soltos do cabelo de Sofia. "Tudo está no escritório dele. 3º andar. Posso levá-la até lá agora, se quiser." A voz de Sofia tinha uma qualidade hipnótica. Não era doce nem áspera. Era neutra demais para ser real, como se ela tivesse passado anos treinando para não revelar nada através da entonação. Cecília reconhecia aquilo porque fazia exatamente a mesma coisa. Elas subiram a escada em silêncio. O escritório de Arthur Almeida era exatamente o que Cecília esperava de um empresário bem-sucedido e reservado. Estantes repletas de livros que provavelmente nunca foram lidos, um globo terrestre de bronze,
quadros abstratos caros e impessoais, mas foi a fotografia sobre a mesa que capturou sua atenção. Uma menina pequena, de tranças e sorriso tímido, ao lado de uma mulher linda de olhos idênticos aos dela, Sofia e sua mãe. A única foto na sala inteira onde alguém parecia genuinamente feliz. Sofia seguiu o olhar de Cecília, e sua expressão endureceu ainda mais. Meu pai nunca superou a morte dela. Acho que no fundo ele passou os últimos 18 anos apenas esperando reencontrá-la. Havia uma camada de ressentimento naquelas palavras que Cecília fingiu não perceber. Não era da conta dela. Ela estava ali para resolver questões legais, não para decifrar os traumas de uma família despedaçada. Mas algo dentro dela, algo perigoso e inconveniente, queria entender. Queria saber o que havia transformado aquela menina sorridente na mulher impenetrável, que agora a observava com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Vou precisar de alguns dias para organizar tudo, Cecília disse, quebrando o silêncio que começava a ficar desconfortável. Terei que voltar outras vezes. Espero que não seja um inconveniente. Pela primeira vez, algo parecido com um sorriso tocou os lábios de Sofia. Foi breve, quase imperceptível, mas estava lá. Não se preocupe, doutora Verne. Estou acostumada com a solidão. Sua presença será bem-vinda. Havia algo naquelas palavras que fez o coração de Cecília bater mais rápido. Algo que soou perigosamente próximo de um convite. Ou talvez fosse apenas sua imaginação, projetando desejos que ela nunca se permitiria reconhecer em voz alta. Quando Cecília saiu da mansão 2 horas depois, com uma caixa cheia de documentos e uma lista interminável de pendências, ela não conseguia parar de pensar nos olhos escuros de Sofia. Havia uma tempestade naquele olhar, e Cecília sempre fora atraída por tempestades, mesmo sabendo que elas tinham o poder de destruir tudo ao seu redor. Nos dias seguintes, as visitas à mansão Almeida se tornaram rotineiras. Cecília chegava pontualmente às 2 da tarde, sempre vestindo seus ternos impecáveis e sua máscara profissional. Sofia a recebia com a mesma cortesia distante, mas algo estava mudando. Os silêncios entre elas começaram a parecer menos desconfortáveis e mais carregados de uma tensão que nenhuma das duas ousava nomear. Foi em uma quinta-feira chuvosa que tudo começou a desmoronar. Cecília estava no escritório, revisando cláusulas testamentárias, quando Sofia apareceu na porta com 2 xícaras de café. Pensei que pudesse querer, ela disse, estendendo uma delas. Seus dedos roçaram os de Cecília na troca, e o toque foi como uma descarga elétrica que percorreu todo o seu corpo. Cecília aceitou a xícara, tentando ignorar o fato de que suas mãos tremiam levemente. Obrigada. Ela tomou um gole e notou que o café estava exatamente do jeito que ela gostava, amargo, sem açúcar. Sofia não tinha como saber disso, e, no entanto, sabia. Como você descobriu? Cecília perguntou antes de conseguir se controlar. Sofia se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas de uma forma que deveria ser casual, mas parecia completamente calculada. Percebi no primeiro dia. Você nunca adicionou açúcar no café que tomou aqui. Também notei que você sempre coloca a pasta do lado esquerdo da mesa, que prefere escrever à mão antes de digitar, e que tem o hábito de morder o canto do lábio inferior quando está concentrada. Cecília sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca havia prestado tanta atenção nela. Ninguém nunca havia se importado o suficiente para notar esses detalhes insignificantes. Você é muito observadora. É uma necessidade. Quando você cresce em uma casa cheia de segredos, aprende rápido a ler as pessoas, a antecipar movimentos, a identificar mentiras antes que elas sejam ditas. Havia uma vulnerabilidade crua naquela confissão. Cecília sentiu seu peito apertar novamente. Ela queria perguntar mais. Queria entender que tipo de segredos uma menina precisaria guardar para se transformar em alguém tão fechado, tão cuidadoso. Mas não era adequado. Ela era a advogada. Sofia era a cliente. Havia limites que não deveriam ser cruzados. E ainda assim, quando Sofia se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, Cecília não conseguiu desviar o olhar. Havia algo magnético naquela mulher, algo que a puxava como gravidade, inevitável e perigoso. Posso te fazer uma pergunta, Cecília? Sofia usou o primeiro nome pela primeira vez, e a intimidade daquilo fez algo estranho com o estômago de Cecília. Claro. Por que você escolheu essa profissão? Testamentos, heranças, patrimônios. Parece tão frio.
Cecília sorriu sem alegria. Porque o frio é seguro. Previsível. Não te machuca se você mantém distância. Sofia segurou o olhar dela por um longo momento. E você sempre mantém distância? A pergunta ficou suspensa no ar entre elas, carregada de um significado que ia muito além das palavras. Cecília sabia que deveria responder com algo profissional, algo que restabelecesse os limites. Mas em vez disso, ouviu-se dizendo: sempre tentei. O sorriso que Sofia deu em resposta foi diferente de todos os outros. Era genuíno, triste e perigosamente sedutor ao mesmo tempo. E como está funcionando para você? Antes que Cecília pudesse responder, um trovão ecoou do lado de fora, fazendo as janelas estremecerem. A chuva começou a cair com força, batendo contra os vidros como dedos impacientes. Sofia se levantou e caminhou até a janela, observando a tempestade com uma expressão distante. Minha mãe morreu em uma noite de chuva assim, ela disse subitamente. Estava dirigindo. Perdeu o controle do carro. Houve uma pausa longa. Ou pelo menos é o que meu pai sempre me disse. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você não acredita nele? Sofia virou-se. E havia algo selvagem em seus olhos agora. Algo que esteve contido por tempo demais. Eu tinha 8 anos, Cecília. Mas eu lembro. Lembro das brigas. Lembro dela chorando no quarto, tarde da noite. Lembro de ouvir meu pai ao telefone falando com alguém que não era ela. E lembro de, na noite do acidente, antes dela sair, ela ter descido até meu quarto e me abraçado como se fosse a última vez. O silêncio que se seguiu era pesado demais para ser suportado. Cecília se levantou da cadeira, movendo-se até Sofia sem pensar. Você acha que ele teve algo a ver com a morte dela? Sofia fechou os olhos. Eu não sei. E essa incerteza me corroeu por dentro durante anos. Mas agora ele está morto também. E eu nunca terei minhas respostas. Algo dentro de Cecília se partiu naquele momento. Ela reconhecia aquela dor. A dor de viver com perguntas sem resposta, com suspeitas que nunca poderiam ser confirmadas ou negadas. Era o tipo de dor que não cicatrizava, apenas aprendia a ser ignorada. Sem perceber completamente o que estava fazendo, Cecília estendeu a mão e tocou o braço de Sofia. Foi um gesto simples, mas a reação foi imediata. Sofia abriu os olhos e olhou para a mão sobre seu braço, depois para o rosto de Cecília. E naquele olhar havia tudo: medo, desejo, necessidade. Cecília. A voz de Sofia era apenas um sussurro agora. Eu não sei o que fazer com o que estou sentindo. O coração de Cecília batia tão forte que ela tinha certeza de que Sofia podia ouvi-lo. Com o que você está sentindo? Sofia deu um passo à frente, eliminando a distância entre elas. Estavam tão próximas agora que Cecília podia sentir o calor emanando do corpo dela. Podia ver as pequenas manchas douradas nas íris escuras. Podia perceber o leve tremor nos lábios entreabertos. Você sabe exatamente do que estou falando. Sei que sabe, porque você sente também. Era verdade. Cecília sentia. Sentia há dias, talvez desde o primeiro momento em que cruzaram olhares. Mas admitir aquilo significava abrir uma porta que ela mantinha trancada há anos. Significava ser vulnerável de uma forma que jurou nunca mais permitir. E ainda assim, quando Sofia levantou a mão e tocou seu rosto com uma delicadeza quase reverente, Cecília não se afastou. Não conseguia. Era como se todos os seus instintos de autopreservação tivessem sido desativados de uma só vez. Diga que não sou só eu, Sofia sussurrou. Por favor. Cecília fechou os olhos, sentindo o toque daqueles dedos contra sua pele como se fosse fogo. Não é só você. E então Sofia a beijou. Foi um beijo desesperado, carregado de anos de solidão e necessidade reprimida. Os lábios de Sofia eram suaves, mas insistentes, pedindo algo que Cecília não sabia se poderia dar. E mesmo assim, ela respondeu. Abriu a boca contra a dela, entrelaçou os dedos nos cabelos cor de mel, puxou aquele corpo mais para perto como se pudesse fundir-se a ele. A chuva lá fora caía com violência agora, mas dentro daquele escritório havia apenas calor, desejo e uma sensação avassaladora de finalmente estar no lugar certo. Quando se separaram, ambas estavam ofegantes. Sofia apoiou a testa contra a de Cecília, suas mãos ainda entrelaçadas nos cabelos dela. O que estamos fazendo? Ela perguntou com voz trêmula. Cecília não tinha resposta. Sabia que aquilo era errado de todas as formas possíveis. Era antiético. Era perigoso. Era tudo o que ela havia passado a vida evitando. E ainda assim, quando abriu os olhos e viu a expressão vulnerável no rosto de Sofia, tudo o que conseguiu dizer foi:
Eu não sei, mas não quero parar. Um sorriso pequeno e genuíno surgiu nos lábios de Sofia. Então não pare. E Cecília não parou. Beijou-a novamente. Desta vez com menos urgência, mas com mais intenção. Suas mãos exploraram o contorno das costas de Sofia por cima do vestido, sentindo a forma de seu corpo, memorizando cada curva. Sofia respondeu com gemidos baixos que faziam algo primitivo despertar dentro de Cecília. Mas quando as mãos de Sofia começaram a desabotoar a camisa do terno de Cecília, a realidade bateu como um soco. Cecília se afastou bruscamente, respiração irregular, olhos arregalados. Espera, nós não podemos. Sofia parecia confusa e machucada ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu sou sua advogada. Isso é completamente inapropriado. Eu poderia perder minha licença, você poderia... Cecília passou as mãos pelo cabelo, tentando recuperar alguma aparência de controle. Isso não pode acontecer. A expressão de Sofia endureceu instantaneamente. Todas aquelas barreiras que havia baixado voltando ao lugar. Claro, você está certa. Me desculpe. Não sei no que estava pensando. Sofia, não é isso. Não é sobre você. É sempre sobre mim, Cecília. Sempre foi. Sofia virou-se de costas, braços cruzados sobre o peito em uma postura defensiva. Está tudo bem. Eu entendo. Você tem uma reputação a manter, uma carreira. E eu sou apenas mais uma cliente problemática. A dor na voz dela era palpável, e Cecília sentiu como se tivesse acabado de cometer o pior erro de sua vida. Você não é problemática. E definitivamente não é apenas uma cliente. Eu só preciso pensar. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Sofia não respondeu. O silêncio voltou a se instalar entre elas, mas agora era pesado, carregado de mágoa e oportunidades perdidas. Cecília pegou sua pasta com mãos trêmulas. Eu vou embora. Vou terminar a análise dos documentos em casa e te mando um relatório até o final da semana. Como quiser. A voz de Sofia era fria novamente, distante. A mulher vulnerável que havia se revelado minutos atrás tinha desaparecido completamente. Cecília saiu daquela mansão sob a chuva torrencial, sem guarda-chuva, deixando que a água gelada encharcasse suas roupas e talvez lavasse um pouco da confusão que tomava conta de sua mente. Mas enquanto dirigia de volta para seu apartamento vazio, tudo o que conseguia pensar era na sensação dos lábios de Sofia contra os seus, e na certeza aterrorizante de que não importava quanto tentasse se convencer do contrário, ela já havia caído. E a queda seria devastadora. Os 3 dias seguintes foram um inferno silencioso. Cecília tentou se concentrar no trabalho, revisando documentos, fazendo ligações, organizando o inventário. Mas sua mente sempre voltava para aquele momento no escritório, para o gosto dos lábios de Sofia, para o som daqueles gemidos baixos, para a expressão magoada quando ela se afastou. Ela havia se comportado como uma covarde. Sabia disso. Havia usado sua profissão como escudo porque era mais fácil do que admitir a verdadeira razão pela qual tinha parado. Medo. Medo de se entregar. Medo de ser vista completamente. Medo de amar e ser destruída por isso, como sua mãe foi destruída, como tantas mulheres na vida dela foram destruídas. Na sexta-feira à noite, depois de 3 copos de vinho e uma coragem líquida que ela sabia ser perigosa, Cecília pegou o telefone e digitou uma mensagem para Sofia. Preciso te ver. Posso ir aí amanhã? A resposta veio quase instantaneamente. Você sempre pode vir. E Cecília soube então que não havia mais volta. Já tinha ido longe demais. Já havia provado do que era estar perto daquela mulher. E tudo mais parecia insípido em comparação. No dia seguinte, quando chegou à mansão Almeida, era Sofia quem abriu a porta. Estava usando jeans e uma blusa simples de algodão. A primeira vez que Cecília a via em roupas casuais. Parecia mais jovem assim, mais real. Entra, Sofia disse simplesmente, se afastando para dar passagem. Cecília entrou, seu coração batendo descompassado. A casa estava silenciosa, banhada pela luz suave da manhã que entrava pelas janelas. Precisamos conversar. Eu sei. Sofia a guiou até a sala de estar, um cômodo que Cecília nunca havia visto antes. Era mais aconchegante que o restante da casa. Um sofá grande de couro marrom, uma lareira apagada, estantes repletas de livros que pareciam ter sido genuinamente lidos. Quer café? Água? Não, só preciso falar. Elas se sentaram no sofá, mantendo uma distância segura entre si. Sofia esperou, mãos entrelaçadas no colo, expressão cautelosa. Cecília respirou fundo.
Eu me afastei porque fiquei com medo. Não por causa da minha carreira. Isso foi só uma desculpa conveniente. Me afastei porque faz muito tempo que não sinto algo assim por alguém. E da última vez que senti, acabei completamente despedaçada. Sofia não disse nada, apenas ouviu. E havia algo libertador naquele silêncio atento. Tive um relacionamento quando tinha 22 anos. Cecília continuou, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíam. Nunca havia contado isso a ninguém. Com uma mulher. Ela era mais velha, mais experiente, e eu achei que aquilo era amor. Mas ela tinha outra vida, um marido, filhos, e eu era apenas uma diversão. Quando descobri, algo dentro de mim se fechou. Decidi que nunca mais me permitiria ser vulnerável assim. E agora? Sofia perguntou baixinho. Agora eu te encontrei, e tudo que jurei para mim mesma está desmoronando. Cecília finalmente olhou para ela. Não sei se consigo fazer isso direito. Não sei se consigo ser o que você precisa. Mas sei que não consigo parar de pensar em você. Que acordo de madrugada sentindo seus lábios contra os meus. Que cada vez que entro nessa casa, tenho que lutar contra o impulso de te tocar. Os olhos de Sofia brilhavam com lágrimas não derramadas. Você acha que eu sei o que estou fazendo? Eu nunca estive com uma mulher antes. Nunca estive com ninguém, na verdade. Passei tanto tempo tentando ser invisível, tentando não chamar atenção, que esqueci como se deixa ser vista. E então você apareceu, com seus ternos impecáveis e sua máscara profissional. E algo dentro de mim reconheceu algo dentro de você. Cecília sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. O que você reconheceu? Solidão. A mesma solidão que carrego há anos. A sensação de estar sempre de fora, sempre observando, nunca realmente participando da vida. Sofia limpou uma lágrima que escapou. Você é a primeira pessoa em anos que me faz querer participar. A distância entre elas no sofá parecia intransponível e insignificante ao mesmo tempo. Cecília estendeu a mão lentamente, dando tempo para Sofia recusar, mas ela não recusou. Entrelaçou seus dedos nos de Cecília e apertou com força, como se estivesse se segurando para não se afogar. Eu não posso mais ser sua advogada, Cecília disse. Vou passar o caso para um colega de confiança, alguém que vai cuidar de tudo com a mesma competência. Por quê? Porque quero tentar, quero ver onde isso pode ir. E não posso fazer isso com esse conflito de interesses? Sofia soltou uma risada que soou entre alívio e descrença. Você está disposta a abrir mão de um caso por minha causa? Estou disposta a arriscar muito mais que isso. E então, Sofia se moveu, fechando a distância entre elas, subindo no colo de Cecília de uma forma que fez todo o ar escapar dos pulmões dela. Suas mãos enquadraram o rosto de Cecília, polegares acariciando suas maçãs do rosto com uma ternura devastadora. Então me beija, Sofia sussurrou. Me beija como se não houvesse nada a perder. E Cecília beijou. Beijou com toda a intensidade que havia contido nos últimos dias. Beijou como se aquele beijo pudesse apagar todos os anos de solidão, todos os medos, todas as paredes que ambas haviam construído ao seu redor. As mãos de Sofia se entrelaçaram nos cabelos de Cecília, puxando-a mais para perto, aprofundando o beijo até que fosse impossível dizer onde uma terminava e a outra começava. Quando Sofia começou a desabotoar a camisa de Cecília desta vez, não houve interrupção. Cecília deixou aquelas mãos explorarem sua pele, deixou os lábios de Sofia traçarem um caminho quente pelo seu pescoço, deixou-se ser vista completamente pela primeira vez em anos. E quando Cecília retribuiu, descobrindo a pele suave sob a blusa de Sofia, ouvindo os sons que ela fazia quando tocada de certas formas, sentiu como se estivesse despertando de um sono profundo. Cada gemido era uma revelação, cada toque era uma promessa, cada beijo era um passo mais profundo em território desconhecido. Elas fizeram amor ali mesmo no sofá, com a luz da manhã banhando seus corpos entrelaçados, com urgência e ternura ao mesmo tempo. Sofia tremia sob as mãos de Cecília, vulnerável e poderosa, entregando-se completamente de uma forma que fez o coração de Cecília se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Depois, quando estavam deitadas lado a lado, corpos ainda entrelaçados, respirações gradualmente voltando ao normal, Sofia traçou círculos preguiçosos no braço de Cecília. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me fazer sentir menos sozinha. Cecília beijou sua testa. Você também. Eu nem sabia o quão sozinha estava até te conhecer.
Elas ficaram assim por horas, conversando sobre tudo e nada. Sofia contou sobre sua infância isolada, sobre como havia sido educada para ser discreta, invisível, conveniente. Cecília falou sobre sua família conservadora que nunca entendeu quem ela realmente era, sobre as namoradas secretas, sobre a decisão de enterrar essa parte de si mesma em prol de uma carreira bem-sucedida. E pela primeira vez em suas vidas, ambas se sentiram completamente compreendidas. Mas nem todo conto de fadas é livre de sombras. E os segredos daquela casa ainda não haviam revelado suas garras mais afiadas. As semanas seguintes foram como viver em uma bolha. Cecília transferiu o caso de Sofia para Marcelo, seu sócio, e mergulhou de cabeça naquele relacionamento que crescia mais intenso a cada dia. Elas passavam as noites juntas na mansão Almeida. Cecília nunca havia levado Sofia ao seu apartamento. Sempre havia alguma desculpa. Sofia não reclamava, mas Cecília via a mágoa em seus olhos cada vez que sugeria ficarem na casa dela. A verdade era que Cecília ainda tinha medo. Medo de que se aquilo se tornasse real demais, se invadisse todos os aspectos de sua vida, o universo encontraria uma forma de tirar tudo dela. Era uma superstição absurda, mas ela não conseguia se livrar dela. Foi em uma terça-feira à noite, enquanto jantavam na cozinha ampla da mansão, que Sofia finalmente confrontou o elefante na sala. Por que você nunca me leva à sua casa? A pergunta veio de repente, sem preâmbulo. Cecília quase engasgou com o vinho. O quê? Sua casa, seu apartamento. Você sabe onde eu moro, conhece cada cômodo desta mansão, mas eu nunca vi onde você vive. Por quê? É pequeno, não é nada interessante. Não é sobre o tamanho, Cecília. Sofia colocou o garfo na mesa com mais força que o necessário. É sobre o fato de você ainda manter uma parte da sua vida completamente separada de mim, como se eu fosse um segredo que você precisa esconder. Não é isso. Então o que é? Os olhos de Sofia brilhavam com frustração e mágoa. Porque da onde eu estou sentada, parece que você ainda tem um pé fora da porta, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Cecília sentiu o peito apertar. Eu só preciso de tempo. Tempo para quê? Para decidir se sou boa o suficiente? Para ter certeza de que não vai se arrepender? Para ter certeza de que isso é real. Cecília explodiu, surpreendendo ambas com a intensidade de sua voz. Para ter certeza de que não estou apenas projetando meus desejos em você, que não estou usando você para preencher um vazio, que isso não vai implodir e me deixar pior do que estava antes. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Sofia a olhava com uma expressão que misturava choque e compreensão. Você acha que eu vou te machucar? Ela disse baixinho. Não era uma pergunta. Cecília fechou os olhos. Eu acho que todo mundo machuca todo mundo eventualmente. É só questão de quando. Isso é incrivelmente triste, Cecília. É realista. Sofia se levantou da mesa e caminhou até onde Cecília estava sentada. Ajoelhou-se ao lado da cadeira, pegando as mãos dela. Olha para mim. Cecília obedeceu, encontrando aqueles olhos escuros que já conhecia tão bem. Eu não sou ela, a mulher que te machucou. Não tenho uma vida dupla. Não tenho segredos sórdidos. Não estou te usando como uma diversão. Estou aqui, completamente aqui. E sim, talvez eu te magoe um dia, porque sou humana e imperfeita. Mas nunca seria de propósito. Nunca seria por falta de amor. As últimas palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que a palavra amor era mencionada explicitamente. Cecília sentiu seu coração disparar. Amor? Ela repetiu, voz trêmula. Sofia sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que fazia o mundo de Cecília se inclinar no próprio eixo. Sim, idiota. Amor. Estou apaixonada por você. Pensei que fosse óbvio. Lágrimas queimavam os olhos de Cecília agora. Como você pode ter certeza? Faz tão pouco tempo. Cecília, Sofia interrompeu gentilmente. Passei 26 anos sem sentir absolutamente nada por ninguém. Nem atração, nem conexão. Nada. Achei que estava quebrada de alguma forma. E então você apareceu e de repente eu estava sentindo tudo ao mesmo tempo. Como eu não chamaria isso de amor? Cecília puxou Sofia para seus braços, abraçando-a com força, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu tenho tanto medo, ela confessou em um sussurro. Tanto medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Então me deixa provar que é real. Me deixa entrar completamente. Para de manter aquela parede entre nós. E Cecília, pela primeira vez em anos, decidiu ser corajosa. Amanhã. Vou te levar ao meu apartamento amanhã.
e vou te apresentar ao Marcelo. E aos poucos, vou parar de ter medo. Sofia se afastou apenas o suficiente para beijá-la. Um beijo suave, cheio de promessas e alívio. É tudo o que peço. Só uma chance. Naquela noite, quando fizeram amor, foi diferente. Mais lento, mais profundo. Cecília permitiu-se ser vulnerável de uma forma que nunca havia sido. Disse coisas que guardava há anos, sussurradas contra a pele de Sofia entre beijos e carícias. E quando Sofia tremeu sob suas mãos e gritou seu nome, Cecília sentiu como se finalmente tivesse encontrado um lar. Mas o universo tem um senso de humor cruel. E às vezes, os segredos que pensamos estar enterrados têm uma forma de ressurgir nos piores momentos possíveis. Foi Marcelo quem ligou na manhã seguinte, voz tensa. Cecília, precisamos conversar sobre o caso Almeida. Algo no tom dele fez o estômago de Cecília afundar. O que aconteceu? Descobri algo. Sobre o testamento. Sobre Arthur Almeida. Não é bom. Você precisa vir ao escritório agora. Cecília olhou para Sofia, ainda adormecida na cama, cabelos espalhados no travesseiro, expressão pacífica. Algo dentro dela sussurrou que tudo estava prestes a desmoronar, mas ela tinha prometido parar de ter medo. Então beijou delicadamente a testa de Sofia e sussurrou: "Volto logo." Nunca imaginou que aquela mentira inocente seria o começo do fim de tudo. No escritório, Marcelo a esperava com uma pilha de documentos espalhados sobre a mesa. Sua expressão era grave. "Senta." Cecília obedeceu, coração batendo acelerado. "O que você encontrou? Lembra que você me pediu para investigar as propriedades listadas no testamento? Para garantir que estava tudo em ordem?" "Sim." "Bom, uma delas me chamou a atenção. Uma casa no interior, registrada em nome de Arthur, mas mantida em sigilo. Fui mais fundo e..." Ele empurrou um envelope na direção dela. "Encontrei isso." Dentro do envelope havia fotografias. Cecília as examinou, sentindo uma onda de náusea crescer. Eram fotos de uma mulher. Não, de duas mulheres. Uma delas era claramente a mãe de Sofia, aquela mesma que estava na fotografia do escritório. A outra era mais jovem, morena, bonita. Em algumas fotos elas estavam juntas rindo. Em outras, estavam se beijando. "Eu não entendo." Cecília começou, mas sua voz falhou. "A outra mulher se chama Laura Ferreira. Ela morava naquela casa no interior, e de acordo com os registros que encontrei, Arthur Almeida pagava todas as suas despesas. Há anos." Cecília sentiu o mundo girar. "Você está dizendo que..." "Estou dizendo que a mãe de Sofia tinha um relacionamento com essa mulher. E Arthur sabia. Há recibos, transferências bancárias. Ele estava financiando a amante da esposa. Por que ele faria isso?" Marcelo suspirou pesadamente. "Essa é a parte pior. Encontrei também o relatório do acidente. O carro da mãe de Sofia? Os freios haviam sido adulterados, mas o caso foi arquivado. Alguém com muito dinheiro e influência garantiu que fosse tratado como acidente." O horror da implicação atingiu Cecília como uma onda. "Você acha que ele a matou?" "Acho que é uma forte possibilidade. E acho que ele manteve Laura Ferreira por perto como garantia. Se ela contasse algo, seria cúmplice. Ele aprendeu com dinheiro e culpa." Cecília passou as mãos pelo cabelo, tentando processar. Sofia não pode saber disso. Ela já suspeita que o pai teve algo a ver com a morte da mãe. Mas isso vai destruí-la. "Cecília, você precisa contar a ela. Ela é a herdeira. Tem direito a saber a verdade sobre sua família." "Não posso. Eu prometi que não ia machucá-la." "Esconder isso também é machucá-la. E se ela descobrir depois? Se descobrir que você sabia e não contou?" Cecília sabia que ele estava certo. Mas a ideia de ver a dor no rosto de Sofia, de ser a portadora de notícias que destroçariam o que restava da visão de mundo dela, era insuportável. "Existe uma outra coisa." Marcelo continuou hesitante. "Laura Ferreira ainda está viva. Ela mora na mesma casa. E eu acho que você deveria conversar com ela antes de falar com Sofia. Entender a história completa." Cecília pegou o endereço com mãos trêmulas. Sabia o que precisava fazer, mas cada fibra do seu ser gritava contra isso. Quando voltou à mansão horas depois, Sofia a recebeu com um sorriso radiante. "Achei que você tinha me abandonado. Onde você estava?" Cecília forçou um sorriso. "Reunião inesperada. Desculpa." A mentira queimava em sua língua. Sofia franziu a testa, percebendo algo errado. "Está tudo bem?" "Sim. Só trabalho. Você sabe como é."
Mas Sofia conhecia Cecília bem o suficiente agora para saber quando ela estava mentindo. Cecília, o que aconteceu? Nada. Eu só... Ela respirou fundo. Não podia fazer isso agora. Não sem antes entender a história completa. Preciso resolver uma coisa antes. Uma coisa importante. Mas prometo que depois vamos conversar. Sobre tudo. A desconfiança no olhar de Sofia era palpável. Você está me assustando. Cecília a puxou para um abraço apertado. Não quero assustar você. Só confie em mim. Por favor. E Sofia, porque amava, confiou. No dia seguinte, Cecília dirigiu 3 horas até o interior, até aquela casa escondida onde os segredos de uma família moravam. Laura Ferreira a recebeu na porta, ainda bonita aos 50 e poucos anos, mas com uma tristeza profunda nos olhos, que parecia permanente. Eu estava esperando por isso, ela disse quando Cecília se apresentou. Imaginei que mais cedo ou mais tarde alguém viria fazer perguntas. Elas se sentaram em uma sala modesta, mas aconchegante. Laura fez chá que nenhuma das duas bebeu. Quanto você sabe? Laura perguntou. Sei sobre você e Ana Almeida. Sei que Arthur pagava suas contas. E sei sobre as suspeitas em torno da morte dela. Laura fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem. Ana era o amor da minha vida. Nos conhecemos quando eu tinha 25 e ela 32. Era casada, tinha uma filha pequena, mas havia algo entre nós que era impossível de ignorar. Como Arthur descobriu. Ele nos seguiu, nos flagrou juntas, e em vez de apenas pedir o divórcio, ele usou aquilo como arma. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura. Ele disse que se Ana tentasse deixá-lo, ele faria com que ela nunca mais visse a filha, que usaria as fotos, a relação dela comigo, para provar que ela era uma mãe inadequada. Era uma época diferente. Um juiz facilmente daria a guarda a ele. Então Ana ficou, por Sofia, mas estava se destruindo por dentro. E eu, Laura soluçou. Eu fiquei também. Arthur me ofereceu dinheiro, esta casa, segurança, se eu ficasse perto, disponível, como uma forma de torturar Ana, fazendo-a ver a vida que não podíamos ter. E a noite do acidente? O rosto de Laura se contraiu em agonia. Ana tinha descoberto que Sofia havia visto fotos minhas, que estava começando a fazer perguntas. Ela entrou em pânico, achou que Arthur iria usar aquilo contra ela de alguma forma. Disse que ia confrontá-lo, que não aguentava mais. Eu implorei para ela não ir. Tive um pressentimento terrível, mas ela foi mesmo assim. E você acha que ele adulterou os freios? Eu não acho. Eu sei, porque ele me contou. Uma semana depois do enterro, veio até aqui bêbado, chorando, dizendo que não teve escolha, que Ana ia arruinar tudo, que Sofia ficaria melhor sem uma mãe assim. Laura olhou diretamente para Cecília. Ele era um monstro. E me fez cúmplice ao me manter aqui, alimentada pelo dinheiro da culpa. Cecília sentiu náusea. Por que você nunca contou à polícia? Porque ele disse que se eu falasse, diria que fomos eu e Ana que planejamos matar ele. E o plano deu errado. Que eu era a mandante. Ele tinha conexões, dinheiro, poder. Eu era só uma mulher pobre envolvida com a esposa dele. Quem você acha que seria acreditada? O silêncio que se seguiu era pesado demais para ser suportado. Sofia precisa saber, Cecília disse finalmente. Ela tem direito à verdade. Eu sei. E eu vou contar a ela. Mas você precisa entender. Isso vai mudar ela para sempre. A verdade tem esse poder. Cecília sabia. Deus, como ela sabia. Quando voltou para a cidade, era quase noite. Encontrou Sofia na mansão, esperando, visivelmente ansiosa. Onde você estava? Tentei te ligar 1000 vezes. Sofia, precisamos conversar. Senta, por favor. Algo na expressão de Cecília deve ter entregado a gravidade da situação, porque Sofia obedeceu imediatamente, corpo tenso. E então Cecília contou tudo. Cada palavra era como uma faca sendo enterrada em seu próprio coração, porque ela via o impacto de cada revelação no rosto de Sofia. Via quando a negação deu lugar ao choque, o choque à dor, a dor a uma raiva fria e devastadora. Quando terminou, Sofia estava tremendo. Ele matou minha mãe. Meu próprio pai matou minha mãe. Tudo indica que sim. E você sabia há quanto tempo? Desde ontem. Fui até Laura hoje para confirmar. Ontem? A voz de Sofia subiu 1/8. Você sabia desde ontem e não me contou? Eu queria ter certeza antes. Queria entender. Você não tinha esse direito. Sofia se levantou bruscamente, afastando-se de Cecília. Você não tinha o direito de decidir quando eu deveria saber a verdade sobre minha própria família.
Eu estava tentando te proteger. Me proteger? Ou estava te protegendo? Porque parece muito que você estava evitando o desconforto de ser a portadora de más notícias. As palavras atingiram Cecília como bofetadas. Não é verdade. Eu só queria... Eu não ligo para o que você queria, Sofia gritou, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu confiei em você. Abaixei todas as minhas defesas, me entreguei completamente, e você me mentiu, me olhou nos olhos e mentiu. Sofia, por favor, sai. Sai da minha casa, agora. Não podemos conversar sobre isso? Não! A voz de Sofia estava rouca de tanto gritar e chorar. Não há nada para conversar. Você fez sua escolha quando decidiu me esconder a verdade. Agora vá embora e me deixa processar o fato de que meu pai era um assassino e a mulher que eu amo é uma mentirosa. Cecília sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você não está pensando racionalmente. E você não tem o direito de me dizer como pensar ou sentir. Vai embora! Cecília sabia que não havia nada que pudesse dizer naquele momento. Sofia estava em choque, em dor, e qualquer coisa que ela tentasse fazer apenas pioraria. Então pegou suas coisas e saiu, cada passo parecendo errado, cada fibra de seu ser gritando para voltar e consertar aquilo. Mas não havia como consertar. O dano estava feito. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Cecília tentou ligar dezenas de vezes. Enviou mensagens que ficaram sem resposta. Chegou a voltar à mansão, mas Sofia não atendeu a porta. Foi Marcelo quem eventualmente lhe disse que Sofia havia contratado outro advogado, pedido para arquivar o caso de forma rápida e silenciosa, e aparentemente estava fazendo os preparativos para vender a mansão e deixar a cidade. Cecília se enterrou no trabalho, pegou casos novos, trabalhou até tarde todas as noites tentando esquecer, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Sofia, via a dor, a traição, a decepção, e a pior parte era saber que Sofia estava certa. Ela deveria ter contado imediatamente, deveria ter confiado nela para lidar com a verdade. Em vez disso, havia repetido o mesmo padrão de sempre, manteve distância, protegeu a si mesma e acabou machucando quem mais amava. Foram 3 semanas até que algo mudou. Cecília chegou em casa tarde de mais um dia exaustivo e encontrou um envelope embaixo de sua porta. Dentro, um convite simples. Preciso falar com você. Laura vai estar aqui também. Amanhã às 2h. Sofia. O coração de Cecília disparou. Não sabia se era esperança ou medo, mas sabia que ia estar lá. Quando chegou à mansão no dia seguinte, Laura Ferreira já estava lá. E pela primeira vez, Cecília viu Sofia e Laura lado a lado. Havia uma semelhança não física, mas emocional. A mesma tristeza profunda, a mesma força contida. Obrigada por vir, Sofia disse formalmente. Estava diferente. Parecia ter emagrecido, olheiras profundas sob os olhos. Mas havia uma determinação nova em sua postura. Sofia, Deixa eu falar primeiro. Por favor. Cecília assentiu, forçando-se a ficar em silêncio. Sofia respirou fundo. Esses últimos dias foram os piores da minha vida. Descobrir o que meu pai fez, entender que minha vida inteira foi construída sobre uma mentira, foi destruidor. E descobrir que você me escondeu a verdade, mesmo que por pouco tempo, foi como uma segunda traição. Porque eu já tinha vivido uma vida inteira em uma casa cheia de segredos. Pensei que com você seria diferente. Cada palavra era uma lâmina. Cecília tinha que lutar para respirar. Mas, Sofia continuou, nesses dias eu também percebi algo. Você tentou me proteger. Foi errado, sim. Você deveria ter confiado que eu conseguiria lidar. Mas não foi por malícia. Foi por medo. O mesmo medo que me fez manter você à distância por tanto tempo no início. Laura, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Cecília, posso dizer algo? Cecília assentiu, incapaz de formar palavras. Eu vivi 20 anos sem ter a coragem de contar a verdade. 20 anos deixando o medo controlar minhas escolhas. E quando finalmente tive a oportunidade de ser honesta, de fazer o que era certo, preferi a segurança da covardia. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laura. Não faça o que eu fiz. Não deixe o medo te roubar a chance de ter algo real. Sofia olhou para Cecília pela primeira vez desde que ela chegou. Eu não quero passar os próximos 20 anos me arrependendo. Não quero que o medo e a raiva me transformem em mais uma pessoa nesta casa que vive de lamentos. Então vou te fazer uma pergunta, e preciso que seja honesta comigo. Qualquer coisa, Cecília sussurrou. Você me ama?
A pergunta estava carregada de tanto peso, tanta esperança e tanto medo, que Cecília sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Sim, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu te amo de uma forma que me assusta, que me faz questionar tudo que achava saber sobre mim mesma. Mesmo sabendo que eu venho com toda essa bagagem, que tenho traumas, que provavelmente vou precisar de terapia, que não sou fácil. Eu não quero fácil, quero você. Com toda a bagunça, todas as cicatrizes, todos os medos, quero construir algo real com você, mesmo que seja difícil, mesmo que me assuste. Sofia fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Então vamos fazer isso direito. Vamos vender esta casa, porque eu não aguento mais viver no meio de fantasmas. Vou fazer terapia. Você vai fazer terapia. Nós vamos aprender a ser honestas uma com a outra, mesmo quando dói. E vamos ver se conseguimos construir algo que seja só nosso, livre de todos esses segredos e mentiras. Cecília sentiu esperança florescer em seu peito pela primeira vez em semanas. Você está me dando uma segunda chance? Estou nos dando uma segunda chance, porque eu também errei. Reagi com raiva antes de tentar entender. E se vamos fazer isso funcionar, precisamos aprender a conversar, não a fugir. Cecília cruzou a sala em 3 passos e puxou Sofia para seus braços. Sofia resistiu por um segundo antes de derreter contra ela, enterrando o rosto em seu pescoço. Eu sinto tanto, Cecília sussurrou. Eu devia ter confiado em você desde o início. E eu devia ter te ouvido antes de te expulsar. Somos ambas um desastre, não somos? Cecília riu entre lágrimas. O pior tipo de desastre. Mas somos um desastre juntas. E talvez isso conte para alguma coisa. Laura observava as duas com um sorriso triste, mas genuíno. Ana teria amado ver isso. Sua filha feliz, escolhendo o amor apesar de tudo. Sofia se afastou de Cecília apenas o suficiente para olhar para Laura. Você vai ficar? Na nossa vida, quero dizer. Você foi a última conexão que tenho com minha mãe. Não quero perder isso também. Laura começou a chorar. Você tem certeza? Depois de tudo? Tenho. Você amou minha mãe. E ela te amou. Isso significa alguma coisa para mim. As 3 mulheres se abraçaram então. Uma família improvisada. Nascida de tragédia, mas escolhendo o amor mesmo assim. Os meses seguintes não foram fáceis. Sofia fez terapia 2 vezes por semana, trabalhando através de camadas e camadas de trauma. Cecília fez o mesmo, finalmente confrontando seus próprios demônios. Elas brigaram, choraram, quase desistiram algumas vezes. Mas sempre voltaram uma para a outra. A mansão foi vendida. Sofia usou o dinheiro para criar uma fundação em nome de sua mãe, oferecendo apoio legal e financeiro para mulheres em relacionamentos abusivos. Laura se tornou diretora. Foi uma forma de transformar toda aquela dor em algo significativo. Cecília e Sofia se mudaram para um apartamento menor, mais aconchegante, onde não havia fantasmas. Apenas elas duas, aprendendo a construir uma vida juntas. Aprendendo a confiar, a ser vulneráveis, a amar sem medo. E em uma noite de primavera, quase 1 ano depois daquele primeiro encontro, Cecília acordou no meio da madrugada e observou Sofia dormindo ao seu lado. Cabelos espalhados no travesseiro, expressão tranquila, completamente diferente daquela mulher rígida e distante que havia conhecido. Sofia abriu os olhos lentamente, pegando Cecília a observando. O que foi? Nada. Só estava pensando em como sou sortuda. Sofia sorriu sonolenta. De ter encontrado uma namorada neurótica que te acorda de madrugada, de ter encontrado você, de ter tido a coragem de arriscar, de ter ganhado uma segunda chance. Sofia se aproximou, entrelaçando suas pernas nas de Cecília. Sabe qual é a diferença entre nós e nossos pais? Qual? Eles deixaram o medo vencer. Deixaram os segredos e as mentiras definirem suas vidas. Nós escolhemos diferente. Escolhemos a honestidade, mesmo quando dói. E isso faz toda a diferença. Cecília beijou sua testa. Te amo, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando brigamos, mesmo quando tudo parece impossível, principalmente nesses dias. Também te amo, e vou continuar te amando, mesmo quando você deixar as louças na pia e esquecer de pagar as contas. Elas riram, e era um som leve, livre de todo o peso que carregavam antes. Havia ainda cicatrizes, ainda momentos difíceis, ainda medos que emergiam sem aviso, mas elas enfrentavam juntas, e no final, era isso que importava. 2 anos depois, elas se casaram em uma cerimônia pequena,
com apenas amigos próximos e Laura. Foi simples, íntimo, perfeito. E quando trocaram votos, prometendo honestidade, confiança e amor incondicional, ambas sabiam que aquelas palavras tinham um peso que a maioria das pessoas nunca entenderia. Eram promessas nascidas de dor, forjadas em fogo, testadas por tragédia. E exatamente por isso eram inquebráveis. Sofia nunca mais voltou àquela mansão, mas às vezes, quando visitava o túmulo de sua mãe, levava Cecília junto e conversava com aquela lápide de mármore, contando sobre sua vida, sobre seu amor, sobre como estava finalmente feliz. "Espero que você esteja orgulhosa", ela dizia. "Espero que onde quer que esteja, você saiba que eu escolhi o amor, como você teria querido." E Cecília ficava ao seu lado, mão entrelaçada na dela, sabendo que ambas haviam encontrado algo raro, algo que muitas pessoas procuram a vida inteira sem nunca achar. Elas haviam encontrado um lar, não em um lugar, mas uma na outra. E isso no final era mais do que suficiente, era tudo.